Seja bem-vindo à resenha sobre obesidade da Move, o podcast onde você vai aprender sobre emagrecimento consistente e saudável. com muita prática e muita ciência. E sem mimimi. É isso aí, Cauê. Hoje, falando de exercício, qual o exercício, como fazer para emagrecer e qual a importância dele ao longo do caminho. Perfeito. Com o professor, doutor Fábio Cauê aqui ao meu lado. Ainda sou eu. Vamos nessa, Cauê? Vamos nessa, cara. Bem, quando a gente pensa em exercício e emagrecimento, né, a gente tem que pensar no primeiro momento, aquele momento agudo, em qual aquele que gera maior gasto calórico. A gente não pode fugir disso. Naquele primeiro momento, o gasto calórico ele é importante. Por quê? Porque o gasto calórico vai fazer com que você gere, né, aquele déficit calórico lá no final da ponta, na ponta do dia, que vai fazer com que você metabolize gordura. Naquele primeiro momento, é importante. Tá? Só que não é a única coisa. Não é a única coisa. Eu já tenho um negocinho para te espetar aí. Não é a única coisa. Não. Porque você está esquecendo uma coisa muito importante chamada aderência. Sim, eu vou chegar aí. É que você está no técnico. Eu vou chegar aí, eu tô no técnico. Foi mal, fiquei ansioso. Calma, vou chegar aí, né? Falando só dos aspectos técnicos associados ao exercício físico para obesidade, aí, falando de alguns trabalhos, né? Falando de alguns papers que falam sobre isso, né? Bem, a gente tem vários tipos de exercício, né? Hoje a gente tem o exercício, mas assim, vamos botar em grandes grupos. Exercício aeróbio, exercício de força, exercício combinado, ok? Vamos trabalhar desses 3 grandes grupos. O restante vocês podem incluir nesses grupos conforme a sua formatação. Mas vamos trabalhar com esses 3 grandes grupos. Exercício de força. Para que o exercício de força é importante no emagrecimento? No emagrecimento, nesse primeiro momento, onde o principal ele é o gasto calórico, né, ele pode servir como um coadjuvante. Por quê? Porque a gente consegue, através do treinamento de força, proporcionar uma manutenção da massa magra e uma melhora da sensibilidade à insulina, que é extremamente importante para a melhora dos desfechos secundários associados à obesidade. Desfechos secundários a gente pode falar doenças que estão associadas, comorbidades que estão associadas com a obesidade. Beleza? Então, o treinamento de força ele vai nesse sentido. Tá? O treinamento aeróbio vai ser aquele cara que vai dar pra gente o gasto calórico, né? Mas aí muita gente passa a confundir treinamento aeróbio com HIIT, né? Porque o HIIT acaba sendo uma subclasse do treinamento aeróbio. E o HIIT, ele é gigantesco. Você tem vários tipos de HIIT. Só que existem os tipos de HIIT que podem agregar no gasto calórico e tem os tipos de HIIT que agregam muito pouco ao gasto calórico, mas que ainda assim geram respostas metabólicas importantes para o processo de emagrecimento. Tá? Quando a gente tem o HIIT de intervalo longo, né, que são os HIITs maiores, de 15, 20 minutos, esse trabalho consegue gerar um gasto calórico significativo. Por quê? Porque o gasto calórico dele ele está quase igual, ele é comparado, em pé de igualdade, com o gasto calórico que a gente obtém no treinamento contínuo, né, uma intensidade moderada, que é até 60% do VO2 máximo. Já o HIIT de intervalo curto, o CIT, o RST, que são mais intensos, porém de menor duração, esses contribuem muito no aspecto metabólico. Pouco na questão do gasto calórico, mas muito no metabólico. Por quê? Porque eles são muito mais eficientes em melhorar as minhas vias de quebra de gordura, de utilização de gordura como fonte de energia, do que o HIIT de intervalo longo, do que o treinamento contínuo. Então, eu preciso ter o HIIT na minha rotina para eu conseguir queimar mais gordura no moderado contínuo e queimar mais gordura no HIIT de intervalo longo. Perfeito. Então, a ideia é que a gente consiga, de alguma forma, juntar tudo. E o treinamento combinado, ele me dá o melhor dos 2 mundos, nesse sentido.
Ah, mas eles são concorrentes, eu não consigo aumentar a massa muscular, mas o processo aqui não está associado a aumento de massa muscular, está associado a perda de peso. E para a perda de peso, o melhor dos dois mundos é você fazer os dois. Né? Porque ele reúne essa questão da melhora da sensibilidade à insulina, da manutenção da massa muscular nesse primeiro momento, associado, né, a gás calórico e melhora do metabolismo energético para queima de gordura. Né, para utilização, quando eu falo queima de gordura, utilização de gordura como substrato energético para, né, ressíntese de ATP. Né, trabalhando aqui um pouquinho da fisiologia do exercício, porque sabe que essa é a minha cachaça. Né? Então, trocando em miúdos, se eu puder fazer os dois no primeiro momento, melhor. Isso no aspecto técnico. Agora, a gente precisa trabalhar a questão da aderência. Por quê? Porque nada disso adianta, nada do que eu falei vai adiantar se eu não conseguir fazer com que aquela pessoa siga aquela rotina. Faz tudo bonitinho, planilha. Aí a pessoa, primeiro dia que ela faz ali, pô, que desconfortável, não gostei, não vou voltar. E isso acontece muito. Né? Isso acontece na grande maioria dos casos. Por quê? Porque a pessoa que está se submetendo ao processo de emagrecimento, ela não está acostumada com o desconforto que o exercício físico traz. E o exercício físico em intensidade muito grande gera um desconforto ainda maior. E esse desconforto ainda maior vai fazer com que essa pessoa desista do processo. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação à aderência dessa pessoa à prática de exercício. Legal. Né? Por quê? Porque se a gente colocar uma intensidade para essa pessoa e essa pessoa não gostar, ela ter uma reação negativa, né, uma reação afetiva negativa ao exercício, você não só está tirando ela do processo, como você está fazendo provavelmente com que ela não volte nunca mais a esse processo. Criando uma barreira. Criando uma barreira, né, emocional, assim, e às vezes pode ser até socioafetiva, a depender do contexto em que essa pessoa se encontre, né, para que ela não volte a fazer nenhum tipo de atividade no futuro. Isso é extremamente grave. Né? Então, o que fica de lição prática disso, que eu posso deixar de lição prática disso? Prescreva primeiro o que a pessoa se sente à vontade de fazer. Né? E só uma coisa, Cauê, dependendo do nível da obesidade, às vezes uma caminhada pode ser uma intensidade muito alta. Exatamente. Eu ia chegar nesse ponto, exatamente. A obesidade, ela pode ser tamanha, a pessoa com uma obesidade grau 3, uma caminhada de 2 km por hora já pode ser muito intensa para essa pessoa. Né? Uma obesidade grau 2, uma caminhada de 4 km por hora pode ser muito intensa. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente prescreve, né? Porque se a gente quiser manter aquela pessoa dentro do processo, a gente precisa criar formas de criar aderência. E aí, como eu falei no nosso episódio anterior, não vale só a pessoa ficar ciente do processo. A pessoa tem que estar ciente do processo, mas ela tem que fazer parte do processo. Ela tem que se sentir parte do processo. Porque se você passa uma intensidade muito alta para aquela pessoa e aquela pessoa não consegue fazer, ela não vai se sentir parte do processo. Então ela automaticamente sai. Você está falando, Cauê, eu estou aqui, dá um certo desespero. Porque a gente trabalha tanto com o assunto, estuda tanto com o assunto, que conforme você vai falando, vão ficando assim, dúvidas que eu não consigo nem transformar em pergunta ainda, porque tem tanta coisa de detalhe, como é difícil, como é realmente complexo o assunto, e ele é complicado também, né? Que complicado e complexo são coisas um pouquinho diferentes. Olha só, te dar uma situação prática, né? Eu tenho uma experiência hoje, eu falei no primeiro episódio, né, onde eu atuo como educador em saúde, né? Esse trabalho me permite ter acesso a muitas pessoas que estão passando por esse processo de emagrecimento nos seus mais diversos formatos. Tem pessoas que estão em sobrepeso, pessoas que estão em obesidade grau 1, pessoas que estão em obesidade grau 2. Né? Então, eu ainda não peguei nenhum com obesidade grau 3, mas grau 1 e grau 2 eu tenho na minha cartela de atendimento. E
quando a gente começa o processo, eu deixo bem claro para a pessoa, vamos primeiro mudar hábitos. Não vamos trabalhar a prescrição de exercício. Vamos primeiro mudar hábitos. Porque aquela pessoa, ela não tem o hábito de se exercitar. Ela passa, às vezes, o dia inteiro sentada. Entendeu? Ela não se movimenta para nada. E aí eu trabalho com ela em 3 frentes. Vida normal, vida cotidiano, atividade física não sistematizada e atividade física sistematizada. Primeiro eu preciso mudar a vida dela, o cotidiano dela. Depois eu preciso fazer com que ela entenda que inserir uma atividade que ela possa fazer de livre e espontânea vontade é importante. Então eu preciso inserir a segunda coisa. Depois, somente depois, a gente se preocupa com a atividade física sistematizada, aquilo que é prescrito. É que você começou pelo depois. Porque se você consegue pegar a pessoa no primeiro... Se a gente conseguisse controlar tudo, Cauê, controlar o ambiente, controlar as questões psicossociais, nossa, controlar tudo que está à nossa volta, todos os agentes, todos os fatores que a gente falou lá no primeiro episódio dessa temporada, aí seria mais fácil. Mas a gente não tem controle. Não tem. São o que a ciência chama de variáveis intervenientes. Exatamente. Eu tô reduzindo um pouquinho o negócio, não é isso, né? Mas não é e é, né, Cauê? Não, exatamente, não é e é. E assim, é uma tática que geralmente vem dando certo. Porque as pessoas, quando elas mudam, quando elas inserem mais movimento no dia, elas têm, sabe aquela percepção? Não, mas eu tô falando aqui o quanto é difícil pra gente, você tá falando isso tudo, mas o quanto é difícil pra gente e quantas vezes a gente vê ainda assim o insucesso. Sim. Porque você não controla quem ela vai encontrar na esquina, que vai convidar, vamos ali tomar uma cervejinha. Exatamente. Eu tenho esse problema, porque e outra coisa, você falou de mudança de hábito, mudança de comportamento. As pessoas são realmente muito diferentes. E a gente é diferente, as pessoas são diferentes e são diferentes entre elas em momentos diferentes. Eu, por exemplo, eu tenho momentos de muita força de vontade para alimentação, momentos de muita força de vontade para o exercício, momentos de nenhuma. Eu consegui emagrecer. Se eu botar na ponta do lápis mesmo, foram 21 quilos de quando eu cheguei no meu menor peso, que eu não preciso ficar naquele peso. Então, hoje eu flutuo aí 1 quilo, 2 quilos acima desses 21 quilos perdidos. Então, vamos lá, perdi 19 quilos, para botar um número aqui. De vez em quando, eu ganho 3, 4 desses 19 que eu perdi. Uma fasezinha que eu tá um pouquinho mais estressado, dorme um pouquinho mal, não consegue. Aí encontra o camarada aqui, olha só. Encontra um amigo aqui para fazer uma reunião de trabalho na quarta-feira. O meu amigo Glabelão, adora beber uma cerveja, um olha para a cara do outro. É difícil a gente se encontrar e beber uma cerveja. Nós dois temos que fazer um esforço hercúleo. E é engraçado que quando a gente senta e bebe uma água com gás ou bebe uma Coca Zero, o encontro é tão bom quanto. Mas a cerveja, o petisco, mas olha, é o contexto social. Quanta coisa tem emocional que também já liga o nosso encontro, a cerveja. Exatamente. Eu não quero entrar nessa seara psicológica, mas olha como é que essa parada é difícil. É complexo e complicado. É, difícil. E fazer as pessoas terem essa noção que você tem essa noção. É importante frisar isso. Você tem essa noção. As pessoas geralmente não têm. Elas fazem os links emocionais com cada uma dessas coisas, e aí também não vou entrar muito nessa área, porque a gente tem que... Mônica, mais uma vez, por favor, vem para falar sobre Mônica no momento e o Rafael Pita no outro. Precisamos dos dois, cada um no momento, com assuntos separados, para a gente poder aproveitar mais. Perfeito. Então, assim, essa questão da parte afetiva, ela é extremamente importante para a construção do seu hábito. Entendeu? Então, a gente falou aqui, né, tomando uma apanhada, a gente falou do aspecto técnico, né, do puramente técnico, a gente correlacionou isso com a questão da aderência, do que fazer, né, a gente falou dos parâmetros, depois a gente falou do como fazer, e agora a gente está trabalhando dentro das variáveis intervenientes que vão interferir em como fazer. Então, é muito mais complexo do que você simplesmente rasgar uma planilha ali de treino,
né, para o seu aluno falar aqui, toma, faz essa planilha, porque essa planilha vai fazer você emagrecer. Isso me deixa puto. Puto. Essa porra de você ter uma planilha ali, olha, cara, isso na internet, isso me deixa louco. Isso me deixa furioso. Você é engraçado, né? Como tem as coisas que não me abalam e nada, fica aqui, ó, sereno. Eu fico muito... Você essa história, eu fico puto com outras coisas que eu não vídeo. Aquele primeiro vídeo. Quem não viu, vê o primeiro vídeo, o Alan ficando revoltado. Mas eu acho até que depois eu preciso falar sobre aquilo com mais calma, mas não é hoje, também no outro vídeo. A gente precisa vir trazendo como é que as evidências se comportam do ponto de vista epidemiológico, de viver mais, viver menos, maior índice de doença cardiovascular, como é que elas mesmo se comportam, como é que elas foram mal interpretadas em alguns momentos, como que isso realmente acontece no mundo da ciência. Tem uns entortamentos, tem uns vieses, tem umas análises mal feitas, mas também a pessoa precisa levar em conta a vida real. Então, eu quero fazer. Exatamente. Eu deixei, mas eu quero fazer. Eu pedi para não editar, mas eu quero fazer. Acho que merece um podcast nosso, para a galera, principalmente que é da educação física, com mais embasamento, porque tudo que eu falei tem uma história de um trabalho, tem trabalho que mostra maior longevidade para obesidade, para sobrepeso e para obesidade tipo 1, tem trabalho que não mostra, você vai analisar, aí você chega no trabalho mais top que tem, que são os dois publicados em 2016 e 2017, do The Lancet de 2016 e do The New England Journal of Medicine de 2017, que o maior número de gente, com uma análise mais completa, mas eu vou deixar que são os trabalhos que mostram que obesidade diminui realmente o risco de vida, aumenta o risco, a obesidade aumenta o risco de morte. Mas eu já estou me estendendo muito nesse assunto. Vamos voltar para o assunto que você se irrita. Fica puto aí, vai. Eu fico puto porque, cara, você pegar vender na internet algo que é 95% de chance de ser mentiroso, logo no lugar onde as pessoas têm muito acesso, entendeu? E elas vão se iludir com aquilo. O problema todo não é o cara anunciar. Ele pode anunciar o que ele quiser, até a mãe dele ele pode anunciar, entendeu? Mas a pessoa vai comprar, ela vai se decepcionar e ela nunca mais vai voltar a fazer aquilo. Isso que me irrita. Isso é uma falta de responsabilidade com o outro. Entendeu? Então, assim, galera, vamos botar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila de que a gente está fazendo bem pro outro. E não prescrever um treino pensando que aquilo ali, vendendo milagre. Você já parou para pensar, Cauê? Eu tô aqui me divertindo com a tua revolta. Se divirta. Se divirta. A gente tá alternando. Você já parou para pensar que talvez esse cara que esteja fazendo isso, ele tá achando que tá fazendo bem? Então o problema é anterior. Talvez seja uma limitação. O problema é anterior, de educação, de preparo. Do entendimento sobre a obesidade, que é algo que a gente vem trazendo aqui. Esse aqui é o terceiro episódio dessa temporada. Da terceira temporada. Não, é o terceiro episódio dessa temporada e temos mais duas temporadas, cada um com 10 episódios. Não, a primeira temporada tem 10 episódios e a segunda temporada tem 7 e a gente ficou devendo uma satisfação. Exatamente. A gente teve muita dificuldade de achar nomes para complementar, que era o psiquiatra, a gente tem lá a lista que complementariam os três episódios que faltavam. Mas, de qualquer forma, a gente entregou nesses 17 episódios, né? Galera, por favor, vejam, né? Porque, assim, a gente entregou nesses 17 episódios uma visão que eu não vejo. A visão transdisciplinar. A gente entregou... Os episódios são multidisciplinares, porque cada um está falando do seu. Isso é multidisciplinar. Mas a gente falou o tempo todo da interdisciplinaridade, que é que as pessoas conversarem. Mas a coisa, quando você vai estudar a obesidade, você cai nos trabalhos da complexidade. A obesidade tem muito isso, somente lá no início da década de 2000. E você cai muito nos trabalhos que falam da transdisciplinaridade, que é uma evolução da interdisciplinaridade. E aí, acho que ainda falta um pouco para a gente chegar em uma situação
onde a gente vai ter maturidade profissional para trabalhar com transdisciplinaridade. Transdisciplinaridade, Mas isso aí é um outro assunto também, não vou me aprofundar agora. Você está certo no que você falou. Acho que falta a galera se apropriar desse conhecimento que a gente está colocando aqui, do entendimento do quão complexo é a obesidade. Quando a gente chegar como profissão no entendimento do quão complexo é a obesidade, e aí a gente falou no primeiro episódio sobre isso, a gente está voltando nisso agora, mas nesse episódio está falando de prescrição de treino. Está falando de prescrição, não, está falando do papel do exercício. Papel do exercício. Aí você entrou na prescrição, como diz a Karina, revolt. O que muito me diverte, porque de vez em quando é bom. Eu tô aqui. Eu tô aqui hoje, relax, só curtindo. Mas acho que vale a pena a gente falar isso, né? Que é as pessoas se apropriarem desse conhecimento para melhorar a sua abordagem relacionada à obesidade, né? E não vender falsas esperanças de um processo que pode simplesmente ser frustrante, entendeu? Então, voltando para a questão da aderência, não frustrar o seu aluno com falsas expectativas e deixar ele confortável no primeiro momento é extremamente importante. Então, você tem que se utilizar, né, daquilo que a ciência traz em termos do que é melhor para aquela pessoa, né? Mas também você tem que se apropriar daquilo que não é só melhor em termos de atividade física sistematizada, mas em termos também do estilo de vida ativo, né? Fazendo com que essa pessoa se eduque a ser mais ativa no dia a dia, porque as duas coisas vão se complementar. Entendeu? Então, o nosso papel, além de prescrever o treino, né, de dar o norte para aquela pessoa fazer uma atividade sistematizada, é educar essa pessoa a ser cada vez mais ativa fisicamente. E aí vem aquele estudo do grupo do Eklund, né, fala 375 minutos de atividade física leve por dia. Mais de 6 horas. Mais de 6 horas, são 6 horas e 15 minutos. É isso aí. 6 horas e 15 minutos de atividade física leve. Que é o quê? Você ficar em pé e se movimentar em pé. E eu acho até que você pode estar sentado, tem o trabalho do David Heikkinen de 2020, que ele mostra que a população lá de caçador-coletor, quando comparado à população, alguns grupos ocidentais, o momento de repouso deles é sentado no chão, certo. É de joelho, é de cócoras. Perfeito. Então ele tem as musculaturas posturais e as musculaturas de limiar mais baixo ativas durante mais tempo. Exatamente. E isso já gera um benefício, porque não é só sobre o movimento, mas olha que doideira, como a pessoa se descansa hoje. Eu recomendo muito aos meus alunos que utilizem o chão. Eu também. Assim, o chão te obriga a se movimentar, inclusive. Exatamente. Nesse projeto, né, nessa conduta como educador de saúde, uma das minhas primeiras indicações é a pessoa sentar no chão. Legal. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque não é o dia da prescrição, mas eu faço até uma progressãozinha, porque as pessoas gostam. Sim. Ela não consegue, às vezes, não consegue ficar descalço. Bota no banquinho. Não consegue ficar descalço. Não consegue, senta no chão, 1 minuto já é impossível, a coluna já sente a lombar, aí fica com medo, meu Deus, vai doer. Então você tem que tomar cuidado, às vezes, não é tomar cuidado, você tem que ter uma coerência e um cuidado assim na prescrição. No processo. Cuidado, porque eu acho que falar de cuidado no sentido de cuidar da pessoa é sempre legal, independente se é magro, se é obeso, se é sobrepeso, não importa. Fala aí, Cauê. Na verdade, acho que a gente já meio que respondeu essa questão. Não, respondeu não. Tem uma parte enorme ainda que eu vou resumir. Opa! Porque você falou dos efeitos do exercício do ponto de vista do gasto energético. Agora eu preciso falar além do gasto energético. Manda. E nós temos, e que é sempre interessante quando você vê negócio de teoria, né, de modelo, quando cria modelo para obesidade, começa a briga entre os modelos. E tem um que é razoavelmente novo. A gente pode dizer que ele é recente. Tem trabalho dele publicado
esse ano, e eles têm uma proposta que relaciona a obesidade definitivamente à atividade física. E aí, antes de entrar nele especificamente, eu acho que é importante trazer uma coisa que você falou, que eu acho que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender. Eu não sei se eu explico direito, e você ter feito a introdução como você fez, me ajuda a explicar. Porque segundo a hipótese do Hermann Pontzer, lá de 2015, publicado no Exercise Sport Science Review, a gente tem um teto de gasto energético. Um gasto energético total restrito. Um teto que, para aquela massa corporal, quando você chega nesse teto, você não vai conseguir ultrapassar, a menos que você faça exercícios extremos, altamente extenuantes, de alto volume, que, segundo ele, lá no trabalho dele, ele mostra que ali você começa a ter a famosa curva em J invertido da longevidade. Você vai aumentando o volume de atividade física, vai diminuindo o risco de morte, até chega o momento que você aumentou tanto que você começa a aumentar o risco de morte de novo. Mas nunca, em nenhum grau de atividade física, o risco de morte vai ser maior que zero atividade física. Isso é importante frisar. E o que ele mostra nesse trabalho, Cauê, é que quando você começa a fazer exercício, ainda mais o cara que está sedentário, você tem um aumento do gasto total diário, do gasto energético total diário, que é exatamente o que você falou no início. Por isso que ali naquela hora, se você olhar o déficit calórico a partir do gasto energético, ou seja, você inclui o exercício e continua comendo a mesma coisa, você pode ou não subir mais de peso, porque você pode equilibrar, vamos dizer que você estava comendo mais do que você gasta. Agora você aumentou o gasto. Se você igualou o fluxo de saída com o fluxo de entrada, você não vai mais engordar. Mas se você acrescenta exercício físico suficiente para aumentar o gasto energético acima do que você está consumindo e não mexe no consumo, você vai emagrecer. Então você tem um papel muito importante do gasto energético nesse sentido. Só que aí tem outros fatores. Um fator que pode estar lá no trabalho do Blundell, que ele fala que tem um trabalho antigaço que mostra isso, que também é uma curva em U do aumento do volume de atividade física relacionado à ingesta. Então, aparentemente, vou dar uma resumida, ao fazer atividade física, você tem mais facilidade de manter a dieta. Você tem um efeito positivo do apetite. Alan, mas quando eu faço exercício, eu sinto mais fome. E pode ser que isso aconteça mesmo, mas o que eles observaram é que esse aumento da fome, em alguns casos, ele não compensa o aumento do gasto. Ou seja, você comia X, gastava X menos alguma coisa, então você estava engordando. Agora você começou a gastar X mais 3, só que você também aumenta o consumo, vai para X mais 2. Então, embora você esteja aumentando o consumo, esteja sentindo mais fome, você não está comendo para alcançar o teu déficit. Se isso for feito com um acompanhamento nutricional, que uma nutricionista mais atual vai se preocupar mais com a qualidade do que propriamente com os macronutrientes, a quantidade, né? O gasto, o consumo calórico, ela vai se preocupar em dar mais qualidade de comida, a famosa comida de verdade. Então vai ficar mais fácil para essa pessoa, não que o consumo calórico é que tem um médico do Rio Grande do Sul, Dr. Souto, ele fala um negócio que eu gosto muito. Escutei um podcast dele uma vez, ele falando que contar calorias, eu não lembro exatamente da frase, contar calorias não precisa, mas as calorias contam. No final da história você tem uma história de superávit de déficit energético que que não é só isso. Mas isso é importante. E o exercício, ele parece ajudar na modulação do apetite. Com certeza. Então, aí já tem uma primeira ação. Uma modulação que primeiro é fisiológica, mas que também pode ser socioafetiva. Neurobiológica, inclusive. A gente tem boas medidas com relação à neurobiologia, mas também pode ser socioafetiva. E aí, mais uma vez, aí nesse caso a gente precisaria um pouquinho do Rafael Pita para entrar um pouco mais. Eu não mergulhei ainda nessa parte do exercício físico, resposta afetiva associada ao consumo calórico. Eu acho que vale até a pena a gente dar uma debruçada, ver o que realmente tem sobre isso.
Eu ainda não achei nada assim, com esses 3 fatores. Você tem muito exercício físico e resposta afetiva. Mas eu ainda não consegui encontrar, e óbvio, tu ficou mexendo nessa porra desse microfone. Não, agora estou vendo se tá com bateria agora, porque eu vi que ele estava desligado 1 hora e o seu continua ligado. Você vê que ele sabe, faz ao vivo, o esporro come ao vivo, a porrada come... Eu só tô olhando para ver se ele continua ligado. Agora, o que eu tava falando? Você se vira, você que perdeu o fio da meada. É verdade, fui eu que fiz merda, você tem razão. Agora aproveitou para me dar esporro. Tá vendo? Então, mas vou voltar aqui, a resposta afetiva, exercício físico, e isso associado ao sistema de recompensa. Sim. Deve ter, eu não achei ainda, mas confesso que eu também ainda não me esmerei nessa busca, porque eu estou agora no momento que estou muito ali focado na questão do exercício físico e apetite, mas também exercício físico e emagrecimento. Que eu falei dessa relação, possível relação com a diminuição do apetite, ou pelo menos com a não compensação via ingesta calórica, ou seja, eu aumento o aporte calórico, mas não na proporção do gasto energético que eu tive via exercício físico. Beleza, voltamos para o trabalho do teto de gasto calórico. O que o Pontzer fala? Você estava sedentário, você vai aumentar, mas tem um limite que você consegue aumentar. E você entra no teto. Você vai acrescentar mais exercício e o seu corpo vai se defender diminuindo a taxa de metabolismo de repouso, ou a taxa de metabolismo basal, até lá a taxa de metabolismo do sono, que aí acho que eles juntam tudo hoje, que são muitos termos, né? Tem taxa de metabolismo do sono, taxa de repouso, e eu já vi trabalho tratando a taxa de metabolismo basal como tudo, a taxa de metabolismo do sono com a taxa de metabolismo efetivamente de repouso, aquela que você está lá paradão. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, é porque é diferente. Vou botar água aqui pra gente. Diferente, tá? A taxa metabólica basal é a que a gente tem dormindo. A taxa metabólica de repouso é a que a gente tem acordado. Tanto que, quando a gente está num ensaio ou numa avaliação por calorimetria indireta, por exemplo, que a gente coloca lá a máscara e faz análise da troca de gases, a gente tem que manter o indivíduo acordado. Muitas das vezes eles dormem, mas o dormir, ele é um fator de exclusão do teste. A gente tem que manter o cara acordado. Porque a taxa de metabolismo do sono. Exatamente. Basal. É que eu já vi trabalho, a gente não precisa... Eu acho que eu posso... Não, eu acabei uma explicação só pra galera de casa porque entender. Tem trabalho que fala diferente disso. Por isso que eu tô falando. Essa explicação, inclusive, que eu trago da faculdade, mas tem trabalho que trata a taxa de metabolismo basal como a junção do repouso com o sono. Eu não vou lembrar agora qual trabalho que eu li, lembrar de tudo é impossível, mas essa explicação é boa, mas acho que é mais importante do que isso é o gasto metabólico não relacionado à atividade física. Com certeza. Esse cai. Aí, se a taxa de metabolismo de basal, de repouso e tudo, eu acho que vale a gente adotar essa explicação da TMB e da TMR. Inclusive, o trabalho do Mackenzie de 2020, ele trata a TMB e TMR intercambiavelmente. Por isso que eu estou falando, epistemologicamente tem um problema, mas o que a gente está estudando? Exatamente. Mas acho até quando a gente continuar lendo os trabalhos, a gente começar a dividir para ver onde tem esses onde tem, e a gente poder determinar depois aqui para o nosso estudo mais detalhado, que não é o que a gente não precisa trazer isso aqui no podcast. Então, gasto energético não relacionado ao exercício físico. E junto dele está o efeito térmico da digestão, da comida, o efeito térmico do alimento. Tá? Esse tende a cair para poder sustentar o teto, já que você está aumentando o volume de treinamento, e aí você não consegue mais gerar déficit via exercício físico, calculando o gasto a mais que você teve no exercício que o teu aplicativo vai dar. Então, é importante entender isso. E existe uma outra questão, você falou lá atrás, eu segurei, mas acho que agora cabe falar. Tem uma revisão recente que traz a capacidade dos indivíduos de responderem ao treinamento. Ah, sim, isso aí, eu tô com um trabalho novo para ler sobre isso, eu não consegui ainda. Na verdade, o que ele fala? 40% já deve ter lido, então vai trazer, né? 40% da publicação, 40% da população mundial não responde tão bem ao treinamento.
O que é não responder também? Significa o seguinte, significa que, trocando em miúdos, se eu faço, eu sou o cara que responde bem, você é o cara que responde mais ou menos. Se eu fizer qualquer coisa, eu vou responder melhor do que você fazendo qualquer coisa que eu fiz. Uhum. Entendeu? Eu vou responder de uma forma muito melhor, melhorando força, melhorando VO2, melhorando qualquer coisa. Eu vou responder melhor do que você. Entendeu? A ideia do artigo é que hoje existe uma nomenclatura chamada não responsivo e responsivo. Isso. Só que o não responsivo não é que ele não responda. Ele responde, só que parece que ele precisa de um estímulo muito maior. Tem aquele trabalho de 2019 que mostra que eles pegaram os caras, depois de um tempo, eles botaram um volume de treinamento. Pegaram os não responsivos e aumentaram o volume. Eles começaram a responder. Desse grupo tinha um não responsivo, desse grupo eles aumentaram mais e eles foram mostrando que todo mundo responde. Todo mundo responde. Aí é a tal da individualidade. Exatamente. Mas aí eles falam que eles mudaram a nomenclatura. Ao invés de tratar como não responsivo, eles trataram como organismos preguiçosos. É uma maneira didática. É uma maneira didática de falar. Por quê? Porque não é que ele não responde. Metabolismo preguiçoso. Ele precisa de um estímulo muito maior. E aí entra naquela questão do invertido em relação ao volume de treino. Provavelmente esse indivíduo ele vai respondendo um volume maior, então esse gráfico vai ser mais ampliado à direita, né? Esse J vai ser mais empurrado para a direita. Né? Entra na questão da resposta metabólica. Por quê? Porque talvez esse indivíduo ele precise ser de um volume ainda maior para conseguir respostas que diminuam o gasto calórico associado ao efeito térmico dos alimentos, associado à diminuição da frequência cardíaca de repouso e outros aspectos. Então, talvez a gente precise arrumar meios de identificar, a gente ainda não tem, mas talvez a gente precise arrumar meios de identificar aqueles que são responsivos e os que são preguiçosos, entendeu? E aplicar o exercício para eles e a mudança de hábitos de forma diferente. Esse aí é o desafio do dia a dia que a gente ainda vai perceber muito no famoso ensaio e erro. Exatamente. Aí você pega lá o caso do teu aluno, por exemplo, que está 6 meses estacionado num determinado... Porque o metabolismo preguiçoso, eu estou mudando já a nomenclatura deles para metabolismo preguiçoso, de organismo para metabolismo. O metabolismo preguiçoso, ele não é inerte, ele responde, ele só tem preguiça. Então, você vai ter uma dose que ele vai responder. Então, Cauê, cuidado pra gente não complicar aqui a nossa resenha. Não, porque a gente começou no técnico, depois foi pro... Comportamento, tá voltando no técnico. Aqui a gente tá voltando numa linha mais reducionista. Que a gente sabe que no final da história, assim, são vários lados tentando entender detalhes para depois tentar juntar o que não é simples. Por isso que tem lá o primeiro episódio falando de sistema complexo. Mas voltando aqui na questão do Pontes, aí independente do responsivo e não responsivo, para cada ser humano vai ter um volume que ele vai aumentar o gasto energético. Sim. E para cada ser humano teria, né? A gente não consegue afirmar, é muita arrogância afirmar, mas teria para cada ser humano, com as guardadas as devidas individualidades, um teto de gasto energético total diário, que é a partir do qual você não consegue mais aumentar o déficit via exercício físico. E vale a pena frisar que o trabalho do Pontes de 2021, ano passado, da Science. Do Vicente Cariô, que é o autor principal, que ele está lá no meio, com 7 anos de meio de observação. Ele é o último autor, né? Ele é o orientador. O Pontes é o último autor. A gente fala que é do Pontes porque o grupo é o cara que está estudando isso, pegou um sujeito lá, faz esse trabalho aqui. Exatamente. Não sei se é bem isso. Escreve aí para mim. Normalmente, quem já foi orientado por alguém sabe que... Escreve aí para mim que você... Tem um projeto bom aqui para você. É por aí. Provavelmente foi a tese de doutorado daquele cara. E aí, ele fala o seguinte, tipo, independente da atividade física, né, e isso é importante falar, a atividade física aumenta um pouquinho o gasto energético diário total, mas independente do nível de atividade física, o gasto energético diário total relativo, ele permanece o mesmo, dos 18 aos 60 anos de idade. É isso aí. Então, isso já explica muita coisa. Do que muita coisa? Gente,
E há uma compensação do gasto energético não relacionado à atividade física, se eu não me engano, de quase 1/4 do gasto energético total, ou seja, de redução, de compensação. Por conta da exceção da atividade física. Por conta do excesso de atividade física. É surreal. E aí, quando você olha os trabalhos de taxa de metabolismo, de repouso e exercício físico, mas tem trabalho que mostra aumento? 12 semanas, 20 semanas. Os caras olharam mais de 7 anos, fizeram uma análise grande e descobriram que em longo prazo o negócio é um pouquinho diferente. E aí eu quero voltar um pouquinho na questão da massa muscular, Cauê, porque quando você fala de perder 5, 10 quilos, o treinamento de força para manter a massa muscular, provavelmente você vai conseguir. Existe uma chance boa de você conseguir. Mas quando você perde 20 quilos, 30 não quilos... tem jeito. Não tem jeito. Você consegue diminuir o percentual de diminuição. Isso aí. Você consegue frear a perda. Exatamente. Mas não consegue impedir. Até porque tem uma massa muscular ali que ela pertence àquele peso. Exatamente. Porque cresce em compartimento. E o que é pior é que a massa de gordura ela tende a crescer mais rápido e a massa muscular tende a diminuir mais rápido na hora de você perder peso. Por isso, aí, a importância do treinamento de força. Que você vai ganhar peso, vai ser a massa de gordura, ela vai... E a massa muscular vai vir acompanhando, devagarinho. Na hora que você chegou no peso total, você tem uma massa muscular que ela só acompanhou por causa... que é uma questão compartimental, vou simplificar muito. Na hora que você vai perder, é a massa muscular que vai assim, e a massa de gordura já vem. Então aí a musculação é primordial para ajudar, para frear, porque vai ter a queda. Exatamente. É ladeira abaixo. Aí você vai lá e põe um freio de mão. E aí, só para explicar, assim, pensa do ponto de vista energético. O cara obeso, ele tem uma taxa metabólica basal, né? Taxa metabólica de repouso de 3.000 calorias dia. O cara que é obeso grau 2, grau 3, ele tem um gasto energético diário total de quase 4.000 calorias. Pode chegar até 5.000, dependendo do cara. Dependendo do peso, dependendo da quantidade de comida que ele coma, pode chegar a 5.000 calorias. Gente, isso é inimaginável. A gente aqui, assim, eu tô um pouquinho acima do peso e tal, o Alan já tá mais eutrófico, mas, cara, é 2.500 calorias aqui. Cara, e aí você falou um negócio que é importantíssimo, eu acho que a gente não falou no episódio anterior. Termina. Mas a gente vou fingir que falar tudo, pô. Vou fingir que eu não tô te ouvindo. Eu não esqueci o que eu quero falar. Falar tudo, pô. Que isso é muito importante, Cauê, porque assim, o cara vai seguir a gente lá no Instagram, principalmente eu que falo muito sobre isso, eu dou muita porrada. Assim, cara, o Alan quer que todo mundo, ele acha que todo mundo vai ser magrinho. Tá funcionando esse negócio? Tava desligado de novo. É porque a bateria que você tá... Será que deu merda lá? Não, a bateria que... Mas tá pegando no teu aí, tá tranquilo. Tomara, que da outra vez ficou mudo. Tá pegando no teu, fica tranquilo. Tá beleza. O teu tá ligado. Depois eu testo lá. Aí, então, o que eu tava falando é... Aí, cara, tá vendo? O Alan quer que todo mundo seja magrinho. Não. Não é isso. Eu quero que todo mundo entenda que não dá pra correr o risco de ficar obeso. Porque é um risco. Sim. Você pode ser sedentário e tomar um monte de remédio, fazer um monte de coisa e viver anos. Toda hora eu tenho alguém que me dá um exemplo. Minha mãe viveu 95 anos e não fazia nada. Mas com que qualidade, com que autonomia, com que independência, com quantos remédios? E outra coisa, o que é não fazer nada? Sem entrar nesse detalhe. Quando você vai entrar nesse detalhe, talvez você descubra muita coisa de onde ela vem, como é que era a vida dela e todo o background que ela tem, nem precisa entrar nesse detalhe. Mas o que eu estou querendo dizer é, não vale a pena pagar o pato. É o seguinte, qual o risco que você quer correr? O risco é maior estando obeso. Sim. Não, mas tem obeso que fica tudo bem. Você quer correr esse risco? Então, esse é um ponto. O segundo ponto não é para ficar magrinho. Tem gente que não vai ficar magrinha. Tem pessoas que vão emagrecer até um certo ponto, vão ter muita dificuldade, vão enfrentar problemas com metabolismo, problemas
aí vamos falar de tudo de novo, problemas biopsicossociais, e não vão conseguir qualquer ganho. Por isso que a gente trouxe no outro episódio 5%, 10%, 15%, e aí conseguiu esses 10%, esses 15%. Se conseguir manter isso com consistência, é muito importante. Aí entra um papel que vem desses caras, que eu acabei não saindo ainda do Pontzer, eu fui no Blundell, que traz a questão do apetite, mas não cheguei lá nos trabalhos do cara chamado Edward Archer, que é o cara que fala de subtipos de obesidade. Que um é a hereditária, fenotípica, que você adquire na barriga da mãe, que é sedentária e ainda come mal. Então, você já cria um fenótipo propenso. Uma criança que já tende a querer comer mais e se movimentar menos. Essa é uma expressão que ela vai ter fenotípica quando ela sair da barriga da mãe dela, comportamental, e ela tem um metabolismo que ela vai responder querendo comer mais, engordando mais e ficando menos ativa. Aí você tem trabalhos associando o aumento da obesidade a maior dificuldade de adesão a um programa de atividade física. As pessoas que vão ficando mais obesas e automaticamente uma relação de direção inversa. A pessoa ficando mais obesa e se tornando mais inativa. A associação, pelo que eu vi até hoje, ela é bidirecional. Mas você tem trabalhos mostrando só uma direção para lá ou só uma direção para cá. Ou seja, tem trabalho mostrando que não é você ficar inativo que leva você a ser obeso, mas é você ser obeso que leva você a ser inativo. Mas no modelo que o Edward Archer está trazendo, efetivamente é você ser inativo, aí já inverte, que faz você ficar obeso. Por quê? Levando em consideração que você não vai conseguir elevar o gasto energético para sempre, qual seria o papel do exercício físico? Frear o ganho de peso para... modular a direção da energia Sim. que está entrando. Aí vamos lá no trabalho do Daniel Lieberman do ano passado, da hipótese dos vovôs ativos, que ele traz, que ele fala desse momento, dessa questão, quando ele fala vovôs ativos, está falando lá de 40 mil, 50 mil, 60 mil anos atrás. Que a energia, como ela, baseada no trabalho do Pontes, como você tem um teto restrito, significa dizer que quando você faz nada, você não cai para zero. Nunca vai cair para zero. Seu organismo trabalha como energia lá em cima, o máximo que ele consegue via taxa de metabolismo de repouso. Gasto energético não relacionado à atividade física. E se você não está fazendo nada, essa energia vai ser direcionada, entre outras coisas, para o armazenamento de gordura. Exatamente. Quando você começa a se exercitar, você direciona a energia para o particionamento das calorias que você ingeriu. É simples. Tão simples quanto isso. E aí, para a pessoa que emagreceu 10%, para manter esse 10%, o exercício físico, por esse ponto de vista, ele é fundamental. Uhum. Mas, voltando lá no episódio 1, é só mais um aspecto dentre os muitos aspectos que vão levar uma pessoa a aumentar o peso. Mas pode ajudar e muito. Não, então, com certeza. vai muito além do gasto energético. Então, se vocês conseguiram ter aqui duas visões, né? Essas são complementares. Né? Que não são diferentes, são complementares. Né? Por quê? Porque uma visão traz... Que não divergem, convergem. Exatamente, elas convergem. Uma traz para você aquela situação, naquele curto período de tempo onde você está atacando, e a outra, na verdade, está inserida nessa. Porque quando você pensa na resposta associada ao controle do gasto calórico ao longo do tempo, né, para onde vai a energia hoje, para onde vai a energia amanhã, isso já está associado com o exercício de hoje. E vai estar associado com o exercício de amanhã, o da semana seguinte. Né? E isso nos dá a inteira noção de que, primeiro, a gente precisa fazer progressão. A gente não pode fazer o cara ficar fazendo a mesma coisa o tempo todo. O cara tem que progredir. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que aquele cara vai acostumando o corpo dele com o gasto calórico e redirecionando o gasto calórico
para o que ele faz atividade, se ele não aumenta, ele estaciona, ele estagna. Né? E isso tem a ver também um pouco com aquela questão do metabolismo preguiçoso. Né? E faz com que a gente repense também como colocar todo esse pacote dentro da aderência. E esse é o grande desafio. Eu acho que esse é o grande desafio. Encaixar tudo isso que a gente falou dentro de uma visão onde a gente precisa fazer com que aquele cara se mantenha fazendo exercício. Beleza. Lembrando que a gente está falando aqui de um aspecto comportamental. Exatamente. Tem vários outros. Lá no episódio 1, a gente fala que vai desde a questão genética até a relação com políticas públicas. E você falou da parte alimentar, que eu deixei você passar batido, mas a gente poderia só dali já puxar para outro gancho. Mas aí a gente não acaba a gente não acaba hoje. Então, assim, galera, vai vir muito mais coisa por aí. Eu acho que a gente conseguiu abordar agora dessa parte complementar. Assim, as duas visões se complementam, se convergem, né? Eu acho que para os próximos episódios, a gente vai conseguir falar um pouco melhor da questão do controle do apetite, né? Temos a questão psicológica para falar com a Mônica e com o Rafael Pita. Enfim, a gente tem que conseguir trazê-los, né? Nem que seja online. Exatamente. Mas eu acho que é legal fazer um pequeno resumão do resumão, que é o papel do exercício físico. Ele tem um papel no gasto calórico, principalmente no início do programa de treinamento, mas principalmente na continuidade, na manutenção daquele peso que você perdeu. Ele é muito importante de como ele vai ajudar nessa metabolização daquilo que você está ingerindo como comida, do direcionamento para que isso seja realmente aproveitado como energia para o próprio exercício físico e não armazenado como reserva de energia em forma de gordura. E isso me faz lembrar aquele gráfico no J invertido, né, onde você tem a queda do peso e você tem o reganho. Né? Então, esse reganho ele está muito associado a isso. O quanto que a gente está investindo de energia aqui para a prática do exercício, o quanto que o organismo está se remodelando em relação ao redirecionamento da energia que vai para o exercício físico, que vai para o metabolismo, e o quanto que isso está voltando para acumular gordura de novo. Isso. E lembrando uma coisa que a gente não falou aqui, que esse teto restrito, ele você já falou, mas sutilmente, ele é móvel em relação à massa corporal da pessoa. Então, você está falando de um cara que está gastando 4.000 calorias, 3.000 por dia, que você foi o exemplo que você deu, se eu não me engano, de gasto energético não associado à atividade física, esses 3.000 podem ser que eles caiam para 2.000. Automaticamente o teto dele, o de gasto energético diário total, também cai. Também cai. Com certeza. Porque isso está associado a uma determinada massa corporal. Entendem por que não é só gasto calórico? É isso aí. Nem só calcular. E outra coisa. Acho que a gente tem que falar sempre disso. Não, é só comer menos e se movimentar mais. Não. Tenha santa paciência. De novo, a gente já falou, acho que isso tem que virar um mote. Só esse recadinho está sendo dado há décadas. E o efeito não é pouco, não, é nenhum. Não dá. As pessoas já sabem disso. E quando a gente fala aqui, acho que a gente consegue mostrar um pouquinho por que não é. Só falar para a pessoa come menos e se mova mais. Agora, deixamos aqui um importante e claro papel da atividade física, do exercício físico, na perda e na manutenção. Agora, a perda mesmo, do ponto de vista mecanicista, tecnicista, ela vem da diminuição da ingesta. Essa é a que dá a perda significativa. Mas a manutenção é muito dependente do exercício da atividade física. Com certeza. Eu acho que é isso, né? Sim. Tá bom, galera? Dá um likezinho aí, dá uma curtida, segue a gente lá no Instagram, se inscreve no canal, ativa o sininho para as próximas
e compartilha. Falei tudo, Cauê. Falei tudo? Falou quase tudo. Compartilhe com seus amigos para que a gente consiga alcançar mais pessoas nessa grande rede. Isso Beleza? aí, fechou. Um abraço, galera. Um abraço.